Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Sou grato a Deus por este dia de domingo, pela oportunidade de estar na presença do Senhor em nossa escola bíblica dominical, neste canal, que é o WhatsApp, que é o YouTube e o WhatsApp, para divulgarmos o ensino deste domingo. Neste domingo nós temos por título da nossa lição o tema eleição e predestinação. Esses dois temas se encaixam na doutrina da salvação. São temas de grande importância quando nós estudamos sobre a salvação. O que é eleição? O que é predestinação? Inclusive são temas de debates teológicos profundos na antiguidade. Ainda hoje são temas de discussão, mas hoje nós até lidamos melhor com o assunto, mas já foi tema de grandes debates e cismas na igreja da antiguidade, na igreja do passado. Então hoje vamos estudar esses dois assuntos, amém? O texto áureo de nossa lição se encontra lá em Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5, e diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então ele nos elegeu. Antes da fundação do mundo, Deus elegeu um povo, Deus elegeu a igreja, para que fosse povo seu e para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Aqui está a eleição. Amém? Fomos escolhidos, fomos eleitos antes da fundação do mundo. Tenha em mente uma coisa, crente. Deus não marcou um punhado para salvação e outro punhado para perdição. Não. É da vontade de Deus que todos se salvem. É da vontade de Deus que todos cheguem ao conhecimento da salvação. É da vontade de Deus que o mundo todo aceite a Jesus como Salvador, como Senhor. João 3,16 vai dizer para a gente que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo. Deus amou todos os homens na eternidade. Amém? Então é da vontade de Deus que todos cheguem, venham ao conhecimento da salvação. Então, para se encaixar nesta eleição, é necessário aceitar a Jesus como Salvador e estar inserido no corpo, que é a igreja do Senhor. Aí ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. E aí? Ficou só nisso? Não. Ele também nos predestinou, ainda no texto áureo da nossa lição, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para filhos de adoção. Antes não éramos filhos, não estávamos inseridos no povo de Deus, que eram os judeus, mas Deus nos adotou. Amém? E como filhos adotivos, se nós formos consultar a Constituição do Brasil, lá no seu artigo 277, parágrafo 6º, vai dizer que os filhos, havidos por adoção, têm os mesmos direitos legais do que os filhos de sangue. Então, nós temos os mesmos direitos, temos direito à mesma herança, temos direito ao nome, aleluia, são direitos dos filhos. Amém? Então que Deus nos abençoe. A verdade prática vai dizer assim para nós: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Amém? A leitura bíblica está lá em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Eu não vou ler para ganharmos tempo. E temos como objetivo geral a alcançar nesta manhã, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que, em Cristo, seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Perdão. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos à introdução, ao comentário, à introdução da nossa revista, que diz assim: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e à predestinação.
Por que o autor fala que nós abordaremos os conceitos e a interpretação pentecostal? Porque existe uma outra interpretação acerca de eleição e predestinação. Existe uma outra corrente de pensamento dentro do cristianismo, chamada calvinismo, que entende de forma diferente da nossa. Inclusive, existem outras correntes além do calvinismo, mas não são correntes que hoje têm assim, um alcance no meio do cristianismo. As duas correntes que hoje interpretam a eleição e predestinação são o calvinismo e o arminianismo, que é a corrente da qual nós cremos e fazemos parte. O mundo pentecostal, de uma forma geral, o pentecostalismo histórico, onde se encaixam as Assembleias de Deus, acreditam desta forma. Amém? A eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Olha aí. Eleição traz ideia de quê? Escolha. Paulo menciona, aos Efésios 1,4, Paulo menciona 3 aspectos dessas escolhas. Em quem fomos escolhidos? Em Cristo. Por isso ela é cristocêntrica. Em que tempo se deu essa escolha? Antes da fundação do mundo. O tempo é dito como antes da fundação do mundo. E qual a finalidade dessa escolha? Para que Deus nos escolheu? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Amém? Santos e irrepreensíveis. Então, ninguém é escolhido sem estar unido a Cristo. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo. Fomos escolhidos, fomos eleitos por Deus, Deus escolheu um povo, Deus elegeu um povo, a sua igreja, aqueles que estão inseridos neste corpo místico que é a igreja, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A nossa escolha se dá na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus tinha conhecimento de todas as coisas, que o homem não manteria sua fidelidade a Deus, e Deus já havia preparado por amor, aleluia, Deus já havia preparado o plano de salvação para a redenção da humanidade. Deus escolhe um povo, a igreja. Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Somos eleitos por Deus. Tenha em mente e preste atenção numa coisa, aleluia. Esta eleição, como já falei antes, Deus não elegeu um punhado para a salvação e um punhado para frequentar o inferno. Não, Deus elegeu, aleluia, para a salvação. Se você me perguntar, irmão, será que Deus sabe de antemão quem são essas pessoas e qual o número? Claro, Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, aleluia, mas não foi Ele quem marcou, vai ser você e você. Não, Deus não marcou, aleluia. É o homem quem acede a esse chamado, é o homem quem recebe, e vai ou não aceitar o chamado de Deus. Então, esta é a eleição. Deus escolheu. Aleluia. Vamos aqui criar uma situação hipotética. É como se eu, como pastor, fosse escolher pessoas. Eu quero pessoas para ficarem responsáveis pelos ministérios da igreja, pelos departamentos da igreja para o ano de 2021. Então, eu estou fazendo uma eleição, eu estou fazendo uma escolha para os departamentos. Os departamentos existem, nós já os criamos, mas eu ainda não tenho as pessoas. Então, eu começo a escolher fulano, beltrano e ciclano. Agora, as pessoas vão aceitar ou não o chamado. Isso é a escolha de cada um. Uns aceitam aceitar a Jesus como Salvador. Uns aceitam a Jesus como Salvador, outros não querem. Mas você foi eleito, nós fomos eleitos. Então precisamos permanecer firmes. Detalhe, esta eleição não é aquela doutrina, aquela frase que se encaixa no pensamento de alguns calvinistas de que uma vez salvo, salvo para sempre. Não tem respaldo bíblico. É preciso perseverar até o fim. É preciso ser fiel até a morte. Até o fim da sua vida, ser fiel a Deus, para essa eleição se concretizar e você receber como herança a salvação eterna. Amém? A eleição também, existem algumas condições para esta eleição. São 2 as condições: arrependimento e fé. No ponto 2 do primeiro tópico, arrependimento e fé. É preciso arrepender-se e aceitar pela fé o chamado.
E a outra, que ninguém pode cumprir, né, por seus méritos próprios, ninguém por seus méritos próprios, né, pode simplesmente achar que vai conseguir alcançar a salvação, alcançar as bênçãos espirituais. Não, é pela graça, né? Nesse aspecto, o vocábulo grego santo significa separado do pecado. Perdão, eu dei uma pulada aqui. Entretanto, por esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Deste modo, fomos eleitos por iniciativa divina, por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aleluia! Se fosse pelas obras, o sacrifício da cruz seria inválido. Se fosse por nossas próprias obras e nosso próprio mérito, aleluia, o sacrifício da cruz não teria valor algum. Não precisaria Cristo ter morrido, não precisaria Deus ter encarnado, aleluia, mas é pela graça de Deus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de você, não vem de mim, não vem de nós. Aleluia! Vem da vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É dom de Deus. Então as condições são arrependimento e fé e entender que isso acontece pela graça de Deus. Para termos uma vida o quê? Como diz no texto áureo, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. É o ponto 3 da nossa revista. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Nesse aspecto, né, santo significa separado do pecado. Não é santo colocar você em cima de um pedestal, esconder você, aleluia, e achar que nós não vamos errar, que nós não vamos falhar, nós erramos, nós falhamos. Mas devemos ser separados para Deus, sempre estarmos nos arrependendo de nossos pecados. Somos santos, somos separados, fomos separados, eleitos para sermos do Senhor, eleitos para sermos para o Senhor, para a sua obra, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Aleluia! E também não é santo escondido, aleluia, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 15, vai deixar isso bem claro. Não é para sermos santos e nos escondermos do mundo, não é santos, aleluia, enclausurados numa caverna, enclausurados, escondidos, não. A Bíblia vai dizer assim em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. É no meio da geração corrompida e perversa, é no meio do mundo corrompido, é no meio do mundo do pecado que a nossa santidade deve se manifestar. Não é me escondendo dentro da minha casa, não é me escondendo dentro de uma caverna, não é me escondendo em cima de um monte, né, e dizer que eu sou santo, não. É no meio de uma geração corrompida e perversa que essa santidade ela deve se manifestar. Aleluia! É no meio de uma geração corrompida e perversa que você deve mostrar-se separado do pecado, que você deve mostrar-se diferente e fazer a diferença, porque você é separado para o Senhor. Aleluia! Então, nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Tenha isso em mente. Isso é a eleição, é a escolha. Deus escolheu um povo para si. Volto a dizer, Deus não saiu marcando e dizendo, colocando um X em cima e dizendo, é esse, e aquele outro punhado ali está marcado para o inferno. Não, Deus escolheu para salvação, Deus não escolheu ninguém para perdição. Agora, esse número vai ser o número daqueles que aceitarem o chamado divino, o chamamento do Espírito Santo. E nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. O segundo tópico da nossa, aliás, ainda tem o quarto ponto, que fala da nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera.
E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade, é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, mas santa e irrepreensível. Esta é a finalidade. Né? A nova vida dos eleitos é uma vida diferente, uma vida santa, uma vida pura. Nós temos as advertências lá em Efésios capítulo 4, versículo 22 e 25, 28, 29 e 31, e ainda no capítulo 5, versículo 3, 15 e 18. A nova vida do crente deve produzir o fruto do Espírito. Você tem produzido na sua vida o fruto do Espírito? Ou ainda as obras da carne é que se manifestam com força na sua vida, crente? Será que você vai para a rede social contender por causa de política, por causa de esporte, por causa de ideologia ou qualquer outra coisa? Não contenda, não brigue, mas tenha paciência, tenha amor, tenha compaixão, tenha fé. Pregue a palavra do Senhor, pregue o amor, pregue a paz. A nova vida dos eleitos deve produzir o fruto do Espírito. E o segundo tópico vai falar sobre a predestinação. O primeiro fala sobre a eleição. E o segundo fala sobre a predestinação. É onde o calvinismo, eles juntam as duas palavras como se fosse uma coisa só. Já o arminianismo, do qual a corrente na qual nós estamos inseridos, né, acredita que cada uma tem o seu conceito, cada uma tem o seu fim. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, né, é formado por dois vocábulos, que significa determinar antes, ou seja, predestinar. Destinar de antemão, destinar antes. Tá? E o que é a predestinação? Se a eleição é a escolha feita por Deus, a predestinação abrange o que acontecerá aos escolhidos. A eleição é a escolha e a predestinação é o que acontecerá aos escolhidos. E o que vai acontecer aos escolhidos? Duas coisas, né? Nos tornamos filhos e herdeiros. Ponto 2 do segundo tópico vai dizer assim, filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, nós fomos reconciliados por Deus em Cristo e agora somos seus filhos. Colossenses capítulo 1, versículo 21, vai dizer assim para nós. Colossenses 1, 21 vai nos dizer assim. Colossenses capítulo 1, versículo 21 vai dizer assim para nós. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas más obras. Agora, contudo, ele vos reconciliou. Fomos reconciliados. Antes éramos inimigos. E ainda Romanos, capítulo 8, versículo 17, vai dizer assim para nós. Romanos 8, 17, vai nos dizer assim. Romanos 8, 17, capítulo 8, versículo 17, vai dizer assim. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Somos filhos e herdeiros. Como filhos adotivos, adotados na família de Deus, reconciliados com Deus. Aleluia. Temos direito à herança. Temos direito ao nome da família. Aleluia. Temos direito a herdar todas as coisas, a herdar a salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Esses são os privilégios da adoção. Amém? Somos filhos e herdeiros de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.
Como eu falei no artigo 277 da Constituição Federal, no 6º parágrafo, fala sobre os filhos adotados por uma família. Eles têm os mesmos direitos legais dos filhos, né, de sangue. E por último, o 3º tópico fala da sublimidade do propósito divino na predestinação. Predestinação e salvação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. Essa é a excelência do propósito da predestinação. Deus nos destinou. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna. Estamos condicionados ao chamado à salvação, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17, 30, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, vai dizer assim para nós. Atos 17, 30, vai nos dizer da seguinte forma. Aleluia. Atos capítulo 17, versículo 30, diz-nos assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que o quê? Se arrependam. Anuncia a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Aleluia! Deus deseja que todos os homens se arrependam de seus pecados, né? E o amor, a sublimidade do propósito da predestinação, a salvação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, não. Ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Amém? Então, irmãos, a lição de hoje é sobre eleição e predestinação. E o propósito da predestinação. Deus nos elegeu um povo. Volto a repetir, mesmo sendo chato, mesmo sendo insistindo no assunto. Deus não elegeu uns para salvação e outros para condenação para o inferno. Não. Deus chamou, Deus elegeu. Aqueles que consentem, aceitam o chamado divino, estão predestinados, né, a serem. Estão predestinados a serem filhos de adoção, a serem filhos de Deus. Somos filhos do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo domingo e que você entenda a palavra de Deus. Eu não posso fazer vídeos muito longos, porque senão temos muita dificuldade em baixar. Mesmo ele sendo curto, a dificuldade já é grande. Mas que você possa baixar esta breve explicação da lição de hoje sobre eleição e predestinação. Que Deus te abençoe e que você entenda que você é um eleito. Você é um predestinado por Deus, tá? Não caia naquela esparrela daquela teologia da dominação, de que nada pode me acontecer, que eu sou filho do dono do ouro e da prata, e tudo é meu, está nas minhas mãos, a falsa teologia da prosperidade, a falsa teologia da dominação, de que tudo é meu, onde eu colocar a planta dos meus pés, eu tenho que ser dono. Cuidado, crente. Não estamos falando disso aqui, estamos falando de bênçãos espirituais, da salvação eterna. É para isso que nós fomos chamados. Pode ser que Deus nos abençoe, mas trabalhe com suas próprias mãos, amém, para ter o seu sustento, o seu pão de cada dia com dignidade. Não caia nessa falsa esparrela de achar que vai falar pirlim, pimpim, abracadabra e as coisas vão acontecer. Não é assim. Isso é uma falsa teologia que tenta enganar os crentes para tirar deles também tudo que puder. Não, estamos falando aqui de bênçãos espirituais. E o propósito nessa manhã também não é discutir sobre as teorias calvinista, arminianista, pelagianista ou semi-pelagianista. Não.
mostrar a eleição e a predestinação dentro da perspectiva pentecostal histórica da qual nós fazemos parte. Que Deus te abençoe nesta manhã, neste domingo. Amém.